Olá a todos, bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Gostaria de abordar com vocês hoje um assunto sério, um assunto totalmente pertinente ao Setembro Amarelo aí, que é a situação mais temida pelo psiquiatra, que é o autoextermínio ou suicídio, Infelizmente, todo psiquiatra passa por isso, A gente não é exceção. Felizmente, para mim, o índice é muito baixo, o índice de suicídios aqui entre os pacientes regulares do consultório é realmente muito pequeno, mas é uma situação que a gente já teve que enfrentar algumas vezes e realmente é muito sofrimento, O sofrimento da família, o sofrimento do profissional, de pensar, puxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter telefonado, podia ter mudado a medicação, podia ter internado. E, enfim, é a hora que a gente depara com os nossos próprios limites, com a nossa própria impotência diante do sofrimento de quem nos procura, Então, o suicídio ocorre, Tem um componente genético importante, Famílias que têm histórias de suicídio, Pacientes cujas famílias têm história de suicídio têm uma possibilidade maior de cometerem esse ato, enquanto que quem não tem história familiar de suicídio o índice é bem menor, Então tem realmente um componente genético, não é uma coisa que depende exclusivamente da vontade da pessoa, da disposição da pessoa em colocar fim à própria vida, Suicídios são muito comuns em pacientes com transtorno bipolar, por causa da variação do humor, Às vezes a pessoa entra numa espiral depressiva e depois de um quadro de euforia, Então o gap é muito grande, Vocês imaginam, vocês estarem bem e deprimirem é uma coisa, Vocês estarem num quadro de euforia e deprimirem é um mergulho muito maior, E muitas vezes os pacientes bipolares, que sofrem de transtorno bipolar não dão conta desses mergulhos, E atentam contra a própria vida, algumas vezes de forma bem sucedida, Então, o suicídio ainda envolve muitos tabus, muitos julgamentos morais, julgamentos religiosos, Não é uma fraqueza, não é uma covardia, não é coragem, não é nada, É uma doença, é a manifestação de uma doença, Que tem para nós um impacto muito grande, porque dá a impressão que a pessoa está ali agindo pela própria vontade, Enquanto que num ato de desespero, muitas vezes a capacidade de julgamento, a capacidade de avaliação de uma situação já está totalmente turva, Totalmente nebulosa, e a pessoa comete aquele ato ali num átimo, num momento ali de que as coisas saem do controle, O relato de pessoas que sobrevivem à tentativa de suicídio normalmente é comovente, A pessoa muitas vezes relata que não queria exatamente morrer, Ela quer colocar fim àquela angústia, aquele sofrimento, aquela mobilização toda que ela não está dando conta, E aí, às vezes, pular uma janela, tomar um monte de remédio, enfim, dar um tiro na cabeça, Pode ser a solução que ela vê para aquilo ali. Então, o recado de hoje, o objetivo desse vídeo de hoje é tentar tirar o máximo possível do julgamento desse ato, Existem muitas campanhas aí, o hashtag, depressão não é frescura, E várias outras tentando desmistificar a depressão, tentando tirar o julgamento moral sobre a depressão. A gente tem sido bem sucedido nisso, O preconceito contra o paciente depressivo tem sido bem menor nas últimas 2 décadas, em relação ao século passado, mas sobre o suicídio ainda existe muito mito, Muito tabu, muito preconceito e muito julgamento. E um dos mitos mais falaciosos a respeito do suicídio é dizer que quem ameaça não faz, Isso é uma aposta muito arriscada, Muitas vezes quem ameaça realmente não faz, mas quem ameaça eventualmente pode cometer suicídio, sim, e a ameaça às vezes pode ser um pedido de socorro,
Então as situações têm que ser muito bem avaliadas, tem que ter um olhar muito técnico, muito experiente e principalmente muito acolhedor em cima do sofrimento de quem está pensando, né, ou tentando o autoextermínio, né. Felizmente, como eu disse, o nosso índice aqui é muito baixo, né, diante do que a gente tem notícia por aí. Esperamos que a gente continue assim, né, podendo cuidar dos nossos pacientes com sofrimento mental tão extremo que cogitem colocar fim à própria vida. Muito obrigado a todos, inscreva-se no canal, se está gostando muito do conteúdo, visite o nosso site www.metodomentesaudável.com.br. Até a próxima então.